convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o pusestes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? E de novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs,
A liturgia do tempo quaresmal está dividida em 2 blocos. No primeiro bloco, o acento se dá, sobretudo, no apelo à conversão. Inclusive, nós iniciamos a Quaresma celebrando a quarta-feira de cinzas, recebendo a imposição das cinzas, e a imposição das cinzas foi acompanhada pela frase: convertei-vos e crede no Evangelho. E à luz da palavra de Deus, nós estamos perseguindo a conversão. O segundo bloco da Quaresma começa agora. Nós entramos no chamado tempo da paixão do Senhor. Nós estamos, inclusive, hoje ouvindo Jesus no Evangelho, que traz Lázaro à vida. Jesus ressuscita. E o mistério da ressurreição irá acontecer na vida de cada um de nós pelo mistério da paixão e morte de cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Observem que as imagens da igreja estão cobertas, de tal modo que nós possamos fazer um jejum da vista, aguardando a Sexta-feira Santa, onde o Cristo será desvelado. O Cristo crucificado será desvelado. Pois a santidade dos santos, aqueles que hoje nós honramos nos altares, ela decorre da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Durante estes dias, sobretudo, nós vamos meditar sobre a paixão de nosso Senhor. E no domingo de Páscoa celebraremos a alegria da ressurreição. De modo pedagógico, eu faço as homilias sempre fazendo uma retrospectiva, considerando que a liturgia ela tem um fio condutor. E quando nós conseguimos acompanhar o fio condutor da liturgia, nós conseguimos extrair mais tesouros da palavra de Deus e da liturgia da igreja. Sobretudo nos tempos fortes da igreja, nós somos convidados a não perder de vista o fio condutor que nos conduz. A Quaresma está entre os tempos fortes da igreja. Nós começamos, como indiquei, a Quaresma celebrando a quarta-feira de cinzas, e o gesto que marca a celebração da quarta-feira de cinzas é o gesto da imposição das cinzas, acompanhado da frase convertei-vos e crede no Evangelho. Estamos perseguindo, à luz da palavra de Deus, a conversão, a transformação do nosso coração. As cinzas, além de indicar externamente o nosso desejo de penitência, as cinzas também nos remetem à condição mortal do ser humano. Nós somos seres mortais. Do pó viestes, ao pó voltará. Um parênteses, não sei se você já acompanhou uma exumação. Quando você abre a sepultura, de fato você encontra alguns ossos, mas o que prevalece é o pó. Mesmo que a pessoa não seja cremada, do pó viestes, ao pó voltará. Nós também, durante a Quaresma, recordamos, pelo gesto da imposição das cinzas, a nossa condição mortal. No primeiro domingo, todos os anos, nós contemplamos a cena da... Meu Deus, vamos ter que começar tudo de novo, desde o início da Quaresma, para que todos se lembrem que no primeiro domingo nós contemplamos todos os anos da Quaresma. Todos os anos, no primeiro domingo, nós contemplamos a cena da tentação. Isso. Tentação, parabéns. Tentação. Na cena da tentação de Cristo fica evidente qual a natureza de Cristo. A natureza, isso, a natureza humana. Jesus foi tentado porque Jesus é verdadeiro homem. Sendo homem, Jesus foi tentado. Mas Jesus não cedeu à tentação. Ele venceu a tentação com oração, jejum e ler o jornal. Jesus venceu a tentação com a palavra de Deus. Palavra de Deus.
As 3 armas usadas por Jesus: oração, jejum e a palavra de Deus. Jesus não venceu o demônio com o jornal, com a revista. Jesus venceu o demônio com a palavra de Deus. Na meditação que fizemos, eu indiquei: pelo pecado de Adão, pelo pecado de Eva, ou seja, dos nossos primeiros pais, nós saímos do paraíso e fomos conduzidos ao deserto. O paraíso é um lugar onde a vida é abundante. O deserto é um lugar inóspito, onde não há abundância de vida. Jesus foi ao deserto e, encontrando-nos no deserto, que é esta vida, Jesus quer nos levar de volta ao paraíso, para que nós tenhamos plenitude de vida. Olhemos a vida. Nesta vida, nós não chegamos à plenitude da vida. Nós sempre estamos carentes. Existem carências em nós. Isso indica que as coisas do mundo não são capazes de saciar a sede de eternidade que nós temos. Só Deus é capaz de saciar a nossa sede de eternidade. E mais, mesmo permanecendo em Deus, nós não atingimos nesta vida a plenitude da vida que Deus reservou para nós. Nós estamos no deserto, e o deserto é esta vida, e Jesus nos convida a vencer a tentação para voltarmos ao paraíso. E no paraíso, o céu, nós encontraremos a plenitude da vida. Segundo domingo. Todos os anos nós contemplamos no segundo domingo, essa vocês vão acertar, a cena da... Isso, João, a cena da transfiguração de Nosso Senhor. Na cena da transfiguração ficou evidente, Renata, a natureza divina. Isso, Renata, parabéns. A natureza divina de Cristo. Na cena da transfiguração de Cristo está evidente a natureza divina de Cristo. No primeiro domingo fica evidente a natureza humana. No segundo domingo, a natureza divina. E olhando a cena da tentação, está iluminado o Cristo todo. O Cristo todo resplandece em luz. Não foi apenas a cabeça de Cristo, mas o Cristo todo. E os santos padres ensinaram: Cristo está resplandecendo inteiramente em luz, porque nós fomos feitos para a glória. Nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos membros do corpo. Quando Cristo manifesta a sua luz na sua transfiguração, Cristo está indicando que nós fomos feitos para a glória. Nós fomos feitos para a luz. Deus não nos fez para as trevas, Deus nos fez para a luz. Para chegar à luz, o que nós precisamos fazer, Alice? Escutar atentamente Jesus. Por qual motivo? Porque Ele é Deus. Porque Jesus é Deus. Este é o motivo pelo qual nós devemos escutar somente a Jesus, porque Ele é Deus. Escutando, nós deixamos as trevas e caminhamos em direção à luz perpétua. Terceiro domingo. No terceiro domingo, a samaritana. Estava a mulher namoradeira, nesse detalhe vocês se lembram. A samaritana foi uma mulher namoradeira, 5 maridos e o 6º não era dela. Porque o verdadeiro esposo é Jesus, o 7º marido. Jesus está mostrando para a samaritana e na samaritana a todos nós que o grande amor da nossa vida é Jesus Cristo. Só o amor de Deus é capaz de saciar e de preencher a nossa alma. Nada nesse mundo, o carro novo que podemos comprar, a casa que podemos construir, a roupa nova que vocês mulheres compram na Campos Sales, na Carina, nada é suficiente para preencher um espaço que existe dentro de nós. Só o amor de Deus. Essas coisas que nós podemos adquirir nesse mundo são insuficientes para saciar a nossa sede, que é sede de Deus, sede do amor de Deus. Jesus revelou, dando a verdadeira água samaritana, que é o seu amor, que é o seu Espírito, que nós só seremos saciados
bebendo desta água, que é o amor de Deus, que é o Espírito Santo. No quarto domingo, a cena da cura do cego de nascença. O cego estava na escuridão. Jesus cura o cego porque deseja trazê-lo à luz. Jesus é a luz do mundo. Observem o fio condutor da quaresma. A quaresma está nos chamando à conversão porque Deus deseja que com Ele nós vivamos eternamente. Ele deseja que nós abandonemos as obras das trevas para viver com Ele na luz. E hoje nós encontramos a ressurreição de Lázaro, porque Deus nos fez para a vida. Deus não nos fez para a morte. Deus nos fez para a vida. Deus não nos fez para o cemitério. O que aconteceu com Lázaro? Lázaro morreu verdadeiramente. Não estamos diante de uma cena de teatro. Não se trata de uma simulação, uma falsa morte, uma aparente morte. Lázaro estava morto de fato. Tanto é verdade que a pobrezinha da Marta disse: Jesus, melhor não abrir a sepultura, porque a carniça humana é a pior carniça. Marta alertou Jesus: há 4 dias está dentro do sepulcro, já cheira mal. Jesus pediu que a pedra fosse removida para trazer a vida. Isso significa que, por mais difícil que seja a nossa situação, por mais grave que seja o nosso pecado, por pior que seja a carniça que envolve a nossa existência, Jesus não se esquiva. Ele vem ao nosso encontro, Ele se depara conosco, nós que estamos trazendo o mau odor do pecado, porque Ele deseja trazer os seus à vida, à luz. Ele está sempre disposto a dizer a todos nós que estamos na sepultura do pecado: vem para fora, apesar do mau odor que o pecado provoca na nossa alma. Ele está sempre disposto a oferecer a nós uma vida nova. Jesus trouxe Lázaro à vida, indicando que Ele é o Senhor da vida. Você não foi feito para o cemitério. O corpo irá para o cemitério. O corpo irá passar pelo processo de decomposição. Mas aquele corpo que foi colocado um dia ressuscitará, para que nós com Deus possamos viver eternamente em corpo e alma. E esse corpo que nós receberemos de Deus é um corpo glorioso. Olha que beleza, mulheres. Não vai precisar mais gastar com tinta de cabelo. Não precisarão mais gastar com os cremes para evitar as rugas. Não precisaremos mais fazer caminhadas e caminhadas para manter o corpo em ordem, porque nós receberemos de Deus um corpo glorioso, porque Deus deseja que nós vivamos com Ele em corpo e alma. Você não foi feito para o cemitério, você não foi feito para a sepultura. Deus te fez para a vida. E todos vão ressuscitar, bons e maus, justos e injustos. Agora há uma diferença substancial. Os maus ressuscitarão e vão sofrer em corpo e alma os tormentos da condenação eterna. E os bons, os justos, ressuscitarão, recebendo de Cristo o corpo glorioso, entrarão nas alegrias do céu para viver eternamente com Deus, desfrutando da plenitude da alegria, da verdadeira felicidade e da paz que nunca acabará. Isso depende de nós. A ressurreição, o ingresso na vida eterna em corpo e alma, depende de nós, porque ela já nos foi dada. A vitória está assegurada pelo sacrifício de Cristo. Nós precisamos apenas tomar posse dessa herança. A herança está dada. Nós precisamos tomar posse dessa herança. Qual é o convite que a liturgia nos faz? Nós precisamos sair da sepultura do pecado. Nós precisamos desatar a nossa alma das trevas do pecado. Nós podemos viver isso de forma tão sublime na terça-feira, passando pelo sacramento da confissão. O sacerdote é aquele que Jesus pede que desate, tire as ataduras para que nós possamos caminhar e abandonar definitivamente a sepultura. Há pessoas que vivem como se a vida terminasse na sepultura, e muitos que estão sentados nos bancos das nossas igrejas.
Muitos que comungam do corpo e da palavra de Jesus vivem a vida como se a vida terminasse no cemitério, como se nós terminássemos na sepultura. Muitos estão atados aos bens materiais, atados às coisas desse mundo, como se a razão da nossa existência, a finalidade da nossa vida, fosse aquelas coisas que são próprias desse mundo. A finalidade da sua vida não é o diploma de doutorado. A finalidade da sua vida não é o carro novo, a casa nova, o sítio tão sonhado, a chácara, a piscina, a roupa, a conta bancária. A nossa finalidade não é ter saúde nesta vida. Aliás, Jesus nem curou o pobre Lázaro, morreu doente. Depois Jesus trouxe ele à vida, mas depois morreu de novo Lázaro, para que ele pudesse ressuscitar para a eternidade. Irmãos e irmãs, nós precisamos remover essas ataduras que estão nos impedindo de ir ao encontro da vida eterna. Nós vivemos de tal modo essa vida como se não houvesse a eternidade, e ficamos atados na sepultura, apegados às nossas coisas, às nossas mágoas, ressentimentos, o ódio, o desejo de vingança, a falta de perdão. Ficamos apegados a essas coisas e não caminhamos para fora. Hoje Jesus está dizendo o nome de cada um de nós. Diz o nosso nome e acrescenta: vem para fora, porque Ele deseja que nós com Ele vivamos eternamente. Não se esqueça, você não foi feito para a morte, você não foi feito para se decompor no cemitério, você não foi feito para a sepultura. Deus te fez para a vida eterna. Nós vamos morrer, é inevitável, mas aí nós aprendemos com os santos. Vejam como os santos descobriram qual é o verdadeiro significado da morte. Está claro no Evangelho. Para Jesus, a morte não passa de um sono do qual se desperta para a vida eterna. Ponto final. São Paulo disse: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Por que morrer é ganho? Porque São Paulo entendeu que a morte é apenas uma passagem, um sono do qual se desperta para contemplar Deus face a face. São Francisco também entendeu. São Francisco chamou a morte de irmã morte, porque São Francisco também compreendeu que a morte é o caminho que nós precisamos percorrer para chegar às alegrias da eternidade e viver eternamente com Deus, desfrutando da paz, da alegria e da felicidade verdadeira. É preciso, para chegar à vida eterna, morrer nesse mundo. Nesse mundo nós precisamos morrer. Morrer para o nosso egoísmo, morrer para as nossas vaidades, morrer para a nossa soberba, a nossa autossuficiência e tantas outras coisas que nós fazemos que não estão de acordo com o Evangelho e que estão nos prendendo à sepultura. Jesus está dizendo: vem para fora, e nós insistimos em permanecer na sepultura. Deus te fez para a vida, portanto tome posse dessa vida eterna, deixando a sepultura, abandonando todas as ataduras que estão te segurando dentro da sepultura, para que no momento da sua morte, no momento da nossa morte, nós possamos nos alegrar, porque estamos indo ao encontro de Cristo e com Ele viveremos eternamente. Que esses últimos dias da Quaresma seja para nós um tempo de remover definitivamente da nossa vida as ataduras. Especialmente fazemos isso no sacramento da confissão. Vamos buscar a misericórdia de Deus, confessar sinceramente os nossos pecados, e pela força do sacramento consigamos abandonar a sepultura que nos leva à morte eterna, para viver eternamente com Cristo no paraíso.